Olá, cidadãs e cidadãos brasileiros, estou aqui novamente. Eu sou o advogado Rodrigo Carvalho, este é o meu canal, Advogado Rodrigo Carvalho, e volto agora para falar sobre como fui aprovado na segunda fase da OAB. Então eu quero te convidar, neste momento, a que você já possa ir deixando o seu like, se inscrevendo no canal, ativar os sinos das notificações, comentar, compartilhar se esse conteúdo vier a ser importante para você, compartilhar para alguém que você acha que merece saber desse conteúdo, dessas informações que eu vou passar. Eu quero tratar toda a minha experiência, como foi do estudo, durante a preparação para a aprovação, para a prova e a aprovação na segunda fase do exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Vem comigo que eu quero te trazer dicas, dicas diversas, materiais de estudo, de como se comportar durante a prova. Vem comigo. A área que escolhi para fazer a segunda fase foi a de Direito Constitucional. Muitos ficam com dúvidas para decidir qual área fazer na segunda fase, e a minha escolha se baseou simplesmente em que era uma disciplina que eu estava tendo um contato no momento maior e que eu acreditava ser mais resumida, visto que a segunda fase tem um período curto para se estudar, ali em média de 1 mês e meio a 2 meses, se tanto. E nessa jornada de preparação de estudos para a realização da segunda fase do exame, eu precisei me socorrer de alguns materiais e de alguns cursos gratuitos. Porque uma dica que eu já vou adiantando para vocês é que a segunda fase é diferente da primeira. Como nós estudamos para a primeira fase, até porque a primeira fase tem um tipo de prova diferente, de múltipla escolha, na segunda fase ela é uma prova discursiva, uma prova prática, onde 50% dela é uma peça na área do direito que a gente escolhe e os outros 50% se refere a questões abertas, questões que a gente tem que escrever, se posicionar e argumentar de acordo com aquele posicionamento. Pois muito bem. Então eu recomendo, se você tiver condições e puder, pagar por um cursinho preparatório. Ou se não, seguir as alternativas que eu vou te indicar e que eu mesmo segui, que me fizeram ainda com muita dificuldade, mas ser aprovado. E é plenamente possível. Durante a minha preparação, eu recebi a notícia de um amigo de que haveria um aulão num curso preparatório gratuito na área que eu tinha escolhido, Direito Constitucional. Eu fui lá. Juntamente com esse aulão, eu acompanhei vídeos no YouTube de um curso gratuito fornecido pelo Gran Cursos, que eu sugiro também outro material gratuito disponível na internet, no canal do YouTube deles, e que ajuda bastante, me ajudou bastante também, principalmente na parte da produção da peça, da identificação das peças. Além disso, me utilizei de um material doado ou emprestado, na verdade, por uma colega, também advogada, do curso da Flávia Bahia, conceituada professora preparatória, de cursos preparatórios para a segunda fase em Direito Constitucional. Enfim, dessa forma, eu tive o meu material e o meu apoio de estudos e estudei em casa. Muito bem. Como foi, então, a divisão de tudo que tinha que estudar? Eu procurei estudar a parte de conteúdo, topificando os assuntos mais recorrentes e mais importantes de direito constitucional, e, paralelo a isso, estudava peças jurídicas, as que mais eram recorrentes nas provas anteriores.
quanto as que não eram tão recorrentes, mas possíveis de cair dentro da área de direito constitucional, eu procurava ter em mente, gravado, memorizado, o esqueleto das peças. Porque assim, se eventualmente viesse a cair, eu só iria repetir o esqueleto na prova e aplicar toda a argumentação na peça jurídica, para que não venha a zerar a prova da segunda fase. Porque quem erra a peça que deve ser protocolada, no caso apresentado na prova da segunda fase, zera essa parte da prova. Agora tem gente que diz assim, foque nas peças, porque se você errar a peça, você zera essa parte da prova, que é 50%. E como a nota mínima para passar é 6, se você não somar pelo menos um ponto nesse 50% da prova que é a peça, você não pode chegar ao mínimo necessário para passar, ainda que você acerte os 5 pontos, que é o máximo que você pode acertar nas questões discursivas. Mas eu te digo diferente, as duas partes são importantes. Agora, é claro que tanto na hora de estudar como no dia da prova, eu recomendo que se comece pela produção das peças. Então vamos para o dia da prova. O dia da prova, estava lá, muito bem, cheguei na sala, tudo certo, recebi a prova, o material, diga-se de passagem, uma dica importante, se você puder ter materiais atualizados, um vade-mecum é fundamental, porque você pode levar para o dia da prova para fazer consultas, lembrando que não pode ter anotações exageradas, a não ser pequenas notas ao lado do seu vade-mecum, alguns grifos, e o fiscal de prova no dia irá olhar o seu vade-mecum. Então preste atenção, leia o edital e certifique-se de que você está seguindo todas as recomendações e todas as orientações e obedecendo os limites de que você pode exercer o seu direito de rabiscar o seu vade-mecum, de levar ali uma espécie de cola, que não deixa de ser um apoio cognitivo para o dia da prova. Como eu ia dizendo, no dia da prova, eu foquei nas 2 primeiras horas em fazer a peça, identifiquei a peça e fiz o esqueleto dela no rascunho. Não é recomendável fazer toda a peça no rascunho e depois responder ela toda no caderno de respostas. Faça no máximo o esqueleto no rascunho e depois vá mesmo, com base no esqueleto, fazer diretamente a sua peça no cartão resposta. Se você não já tiver à vontade e seguro para ir logo para o cartão de resposta e fazer a sua peça. Depois eu coloquei meia hora de intervalo ali para ir ao sanitário, hidratação, pequeno lanche, e as 2 últimas horas foi a respostas, a outra metade da prova. As outras 5 questões abertas que a gente tem que se posicionar a respeito de um caso apresentado, de uma questão apresentada e argumentar, fundamentar esse posicionamento, sim ou não, e argumentar com base na lei, na jurisprudência. Bem, no final, como eu disse, fui para casa, né? Quando eu saio da sala de provas, aquele burburinho sobre a prova de direito constitucional, e todo mundo está fazendo provas lá, então é de outras áreas, administrativo, civil, penal, trabalho, enfim. Mas eu ouvi alguém falando que tinha sido a ADC, Ação Declaratória de Constitucionalidade. Até então, o exame que eu fiz, como eu digo no primeiro vídeo, eu recomendo assisti-lo, quando eu conto como fui aprovado na primeira fase, do 33º exame, e eu estou na segunda fase do 33º exame, até então não tinha caído na segunda fase a peça ADC, Ação Declaratória de Constitucionalidade. E aí foi de primeira aquela que eu coloquei lá no dia da prova. Nunca tinha caído. Eu também, durante o período de estudos, não tinha estudado ela, senão o seu esqueleto um dia antes da prova. Ou melhor, no mesmo dia, bem lembrado, no mesmo dia. Eu estudei o seu esqueleto porque eu achava que ele nunca tinha caído, como eu expliquei no começo, que eu dei ênfase às que mais se repetiam.
E as que não se repetiam tanto, mas poderiam cair, eu dava só uma olhada para gravar como seria o esqueleto, para que pudesse ser aplicado no dia da prova. Foi dito e certo. No mesmo dia, antes de sair para fazer a prova, dei uma olhadinha no esqueleto dela, entre outras, e caiu. Repeti o esqueleto e foi sucesso. Tirei exatamente a nota para passar. Foi a nota 6 na prova de Direito Constitucional. E vocês veem aí a alegria de poder agora estar compartilhando isso para vocês. Mas como eu disse, se possível, pague por um curso, peça material emprestado de algum colega que já fez, se você não tem condições, recentemente a segunda fase da sua área, e assim será muito melhor o seu aproveitamento e a sua aprovação. Agradeço, continue comigo, vem mais novidades no canal e eu espero você aqui. Até!